Oi, galera do programa Faniquito. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de um caso aí que foi, né, que teve uma repercussão internacional, né, que é sobre o caso lá do acidente de jet ski em Guaratuba, Bertioga, que matou aí a pequena Graziele, acho que de 3 anos de idade. Nós estamos aqui no escritório, né, do Dr. Beraldo, junto com uma parte da equipe dele, e cada um dos advogados. Tão sério aqui, gente. Pode abrir aqui. Tudo assim, ó, gente. Tudo assim, ó. Calma, relaxa, gente. Aqui é tudo relax. E cada um deles vão se apresentar. Primeiramente, essa loira aqui, muito simpática, que eu descobri que é a esposa do Dr. Beraldo. Amor à primeira vista que eu senti por ela. Uma energia linda ela tem. Igualmente. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Roseli Campos Beraldo, sou advogada há mais de 15 anos. Aturo o Beraldo há quanto tempo? Nós estamos juntos há 9 anos. Legal. Bom, vamos lá, né, doutor? Eu sei que você é famoso, né, mas vamos lá, né? Juntos não, casados há 9 anos, não é verdade? Uma grande companheira, uma grande advogada, especializada em direito de família e muito competente, por sinal. E é um prazer estar recebendo você aqui, Patrícia. Sabe que eu sou seu fã há muito tempo, aliás, seu amigo do Durvalzinho. Um abraço a você, Durvalzinho, te quero muito bem. E é uma alegria muito grande receber você em nosso escritório com a nossa equipe aqui de advogados. Já tem homem bonito aqui, gente. A Roseli tá bonita no pedaço aqui, só homem bonito. Você. Tudo bem, Patrícia? Olha isso. É um prazer estar aqui do seu lado. Dou um alô para o seu público. Qual o teu nome? Meu nome é William Manajás, sou advogado que trabalho no Dr. José Beraldo há algum tempinho. Estamos nesse caso, estamos à disposição para falar. E como eu disse, é um prazer estar aqui do seu lado. Olha que é o germe que eu pedi para Deus. Tudo bem, aquele ali não posso falar porque eu já sei que é comprometido. Fala aí, doutor. Tudo bom, Patrícia? Bom dia. Meu nome é Jefferson Salvetti, eu sou especialista em Direito Civil e trabalho aqui com o Dr. José Beraldo. E eu gostaria, inicialmente, primeiro, vamos resumir, né, apesar que foi um caso, né, que todo mundo comentou, todas as mídias, mas de uma criança que foi atropelada, né, que foi morta, na verdade, por um jet ski, lá em Bertioga, por um jovem de 13 anos de idade e que matou a criança, né? E isso repercutiu, a gente vai até entender o porquê, porque esses tipos de acidentes acontecem todos os dias, mas porque esse caso especificamente foi, né, tão comentado e tão falado. Agora, você acha que isso foi, você considera uma fatalidade? Ali não teve intenção de matar, correto? Eu acredito que nós arrumamos desculpa quando chega a morte, realmente, para tudo, né? Tudo é uma fatalidade nessa vida. Mas um caso de uma menina com a vida inteira pela frente, sem poder sonhar com o próprio futuro, a pequena Graziele, com 3 anos, deslumbrada, encantada com a praia, com o mar. Dia antes chegou, viu as estrelinhas no céu e perguntou à mãe se tinha estrelas no mar. E nós soubemos também que depois essa criança foi sepultada num caixãozinho de papelão, onde, emblemático na residência dos pais, né, da Cirlei, do Gilson, onde tinha uma mesinha num canto de sua casa. E recentemente a mãe realmente entrou numa depressão muito grande, porque visualizando aquela mesa ali sentiu a falta uma vez mais da filha. Eu acredito que o Brasil todo reclamou, se insurgiu, ficou conduído realmente na questão omissiva por parte de todos que estavam na Mansão Azul. Nós não podemos generalizar, imputar. Cabe ao Ministério Público, nem ao delegado de polícia. O que é imputar? Que nome feio. Imputar, acusar, fazer uma imputação, uma legal, uma acusação. Então cabe ao Ministério Público. Nós entendemos realmente que houve um dolo eventual, porque foi... Doutor, calma, doutor. Essas põe legenda. Dolo eventual. O que é isso? Colocaremos assim: o dolo eventual ocorre quando a pessoa assume um risco de produzir um determinado resultado. Você disse ainda há pouco que foi culposo, você colocou bem. Crime culposo quando a pessoa não quer aquele resultado, atua por negligência, por uma imprudência. Mas neste caso se deu um jet, que é considerado a Ferrari dos mares,
a um adolescente. E o adolescente não tinha aptidão legal, né? Uma série de coisas para pilotar aquele jet. Então, os pais, os padrinhos, todos que estavam na Mansão Azul assumiram o resultado de produzir aquele fato que infelizmente ocorreu. Ou seja, é a mesma coisa de o pai chegar numa criança para o filho, ou o padrinho, falar: toma, meu filho, dá uma volta no quarteirão com o meu carro. E o pai, sabendo que ali próximo tem uma escola, que é o momento de intervalo, assume o risco, vai atropelar alguma criança. O mar estava cheio naquela tarde. Então, matou a pequena Graziella. A mãe, quando sucumbia com a sua filha no colo, gritava por socorro, até aquele helicóptero chegar para socorrê-la. Demorou quase 1 hora, enquanto a família, a outra família e todos que estavam ali se preocuparam em somente dar fuga aos adolescentes. Isso realmente todo o Brasil censurou, todos nós reprovamos. Essa que foi, eu acho que aí é que pegou, né? Porque eu considero, né, entre aspas, uma fatalidade, porque acontece todos os dias, né, esses tipos de acidente. Claro, ninguém teve a intenção, né, de que acontecesse o que aconteceu. Tivemos recentemente, né, o caso aí do filho do Eike Batista, que também acabou matando, né, atropelando. E você viu a conduta do pai, né? Então, uma conduta exemplar. O pai se preocupou em dar um socorro à família, abraçar a família. A mãe do adolescente, a mãe daquele jovem que estava com a sua potente William, um Mercedes, no valor de $2,5 milhões de dólares, a mãe se preocupou em fazer uma missa, 7º dia, em memória à vítima, socorreu, amparou financeiramente, moralmente o apoio. E aqui não, a família dos pais do adolescente, a família do empresário, desse poderoso empresário, sequer deu um telefonema externando seu amor, seu carinho, seu sentimento. Isso nos choca. Aí é que pegou, né? Agora você está falando no singular. A próxima pergunta: a lei vê igualmente as duas famílias culpadas? Quem que é o culpado? Pode falar um pouquinho com outras? Pode, o William, vamos lá. A doutora Roseli, estão todos aptos. Como que a lei vê? Os dois são culpados? Quem são os culpados? Quem que vai ser indiciado, que fala, né? É isso? Bom, na verdade, o que a lei considera é que todos aqueles que permitiram o adolescente a fazer o manuseio, fazer o uso da moto aquática, produzindo aquele resultado, é culpado. Inclusive, o próprio adolescente poderá ser responsabilizado. A única diferença é que ele será responsabilizado, provavelmente responderá a um procedimento que a gente chama de apuração de ato infracional perante a Justiça da Infância e da Juventude. Então, a eventual responsabilização que ele venha a sofrer vai ser muito mais branda do que aquela que os pais e os padrinhos possam vir a sofrer. E a culpa? É isso que eu queria entender. É igual, assim, por exemplo, as pessoas que vão responder igualmente, ou tem um que vai responder mais, vai responder menos? Que eu soube que, inclusive, o caseiro ia ser indiciado. Eu fiquei pensando assim: gente, o que o caseiro tem a ver com isso, doutor? É que, na verdade, Patrícia, cada um responde na medida do que contribuiu para o evento. O caseiro, ele não deveria ter deixado uma criança, que um jovem com 13 anos é uma criança, sozinha com jet ski absolutamente potente. O padrinho não devia ter autorizado que uma pessoa sem habilitação pegasse, eu substituo o exemplo do Dr. Beraldo, um carro para dar uma volta, não, pegasse uma Ferrari e falasse: olha, pode correr, filho. Num dia que está absolutamente cheia a praia. Respondem todos por não ter prestado uma assistência depois. Como uma assistência? 2 carros na casa, 2 carros importados, e ninguém leva ela para o hospital. Então, cada um responde na medida de suas ações. Ah, tá. Então eles não vão responder igualmente, é isso, né? Porque o caso do caseiro está recebendo ordem. Desculpa, mas eu não vejo, eu não sei, a lei pode até ver, mas eu, pessoalmente, eu não vejo o caseiro como culpado, doutor.
Na verdade, o caseiro colocou o jet ski, que há quem não gosta, que usa essa expressão, e critico aqui nessa oportunidade a própria Kawasaki, que a Kawasaki é a montadora, a fabricante do jet ski, porque não é fabricado. Porque, na verdade, o jet ski já é uma marca. Não, mas ninguém se preocupou, isso não importa. Isso já é emblemático, todos conhecem. Quer dizer, o que importa para a empresa japonesa, o que importou é preservar a marca e não preservar a dignidade da pessoa humana. Então eu me calo, sabe, Patrícia? Ao longo desses 31 anos de profissão, e eu me identifiquei muito com a doutora Roseli, porque ela é uma pessoa extremamente também humanista, e eu estou aqui ao lado de 2 abnegados e competentes colegas também, de modo que todos nós abraçamos essa causa por amor. O que nós verificamos é o seguinte: o caseiro foi determinado ao caseiro: coloque o jet no mar para as crianças brincarem, a praia cheia, sem qualquer cautela. Então, no meu entendimento, do ponto de vista jurídico, agora nós já fizemos tudo, nós estamos aguardando agora a decisão do promotor de justiça, ele que irá se manifestar quanto ao indiciamento dos demais, de todos os demais, isso independente de uma apuração, já estamos montando ação por danos morais. Ingressaremos com danos morais contra os pais, isso do ponto de vista jurídico legal, e contra os padrinhos, efetivamente. Então, como colocou bem o doutor Salvé... Uma coisa, você disse, os pais, tanto o casal que são os padrinhos do jovem, como os pais desse jovem vão responder. Os 4, é isso? Igualmente, não? Os 4, igualmente. Os 4. Os pais do adolescente, porque tem a obrigação de vigiar, cuidar, de tomar conta do seu filho, dos seus atos, suas ações, e os padrinhos também que permitiram que ele fosse. De modo que nós queremos isso. Nós queremos que a justiça seja aplicada, só que cabe ao Ministério Público. A parte da moto aquática, os padrinhos respondem porque a moto aquática pertencia aos padrinhos. É por esse motivo. E que ele também deu autorização, é isso? É isso? Deu autorização para colocar no mar. Bom, gente, é bom lembrar também, alô, pais, né? Vocês pais, coisa mais comum para aqueles lados lá de Bertioga, Marizias, é você ver jovens, né? Com a idade abaixo de 18 anos, não só jet ski, como também de monte, todo mundo sabe que eu estou falando é pura verdade, quadriciclos ali na Riviera, um monte de crianças andando para cima e para baixo. Gente, se existe lei, não pode, acabou, certo? Então, atenção, porque isso é muito comum. Não é só esse jovem de 13 anos, vocês podem ter certeza que tem um monte deles também fazendo a mesma coisa, os pais autorizando e eles andando aí de jet ski pelo mar, né, sem nenhuma maturidade, né, para entender e para ver a consequência que pode rolar com um acidente, né, e que sobra para os pais, né, então vamos ficar ligadinhos. Bom, eu queria saber o seguinte, eu acho assim, que virou então, na verdade, um caso assim, internacional, já que isso ocorre, né, e é comum ocorrer, é que a gente não fica sabendo de tudo, simplesmente, né, principalmente pelo fato da omissão de socorro. Não tenha dúvida, qualquer ato omissivo é repugnante e triste, sobretudo, né, porque... Quem admite que uma menina, um anjinho aquela menina de biquinizinho, com seu baldinho verde, loirinha, sem um dentinho na frente ainda por nascer, tendo a vida inteira para poder sonhar e viver, teve a vida brutalmente ceifada e onde os poderosos criminalmente não sentiram nenhum tipo de compaixão, de preocupação, né? De modo que todo mundo... Doutor Beraldo, peraí. Eu não acredito, eu acredito até que em arrependimento, mas eu não acredito que eles lá, os responsáveis, não tenha sentido nada, doutor Beraldo, pelo amor de Deus. Fazer uma ressalva? Patrícia, consta dos autos do inquérito que no momento do acidente, o menino, o menor, o de 13 anos, foi até a casa e falou: mamãe, aconteceu um acidente. O que a mamãe fez?
ao invés de ir à praia e socorrer. Porque, gente, é uma moto aquática. Poderia ter feito um strike de pessoas ali. Você tá entendendo, Patrícia? Gente, o que ela fez? Ela pegou esse garoto, pôs dentro do carro e se dirigiu para outra praia. Ela não se preocupou de ir lá saber ao menos o que aconteceu. É isso que causou muita indignação a todos, Patrícia, porque não foi um bichinho, foi uma vidinha, uma menininha linda. Você tá entendendo? Eu entendo, não é fácil não. Agora, me fala uma coisa. Já houve a simulação, doutor? Já houve a simulação, todas as Como é partes. feita uma simulação? E mais uma pergunta, já porque não vamos falar de simulação. Não existe... quando faz uma simulação, não tem, assim, interferências? Não tem como fazer inferências na hora de como é que faz para fazer uma simulação de maneira que ela seja, assim, fidedigna, entendeu? O que se demonstrou ali, efetivamente, que o jet não poderia ter saído sozinho, não só ligado. Nós sabemos que o advogado é muito competente, o advogado da família, o advogado principalmente dos pais do adolescente, é um advogado que eu estimo, muito competente, por sinal, muito inteligente. E nós sabemos que toda a busca da defesa realmente será em glória diante deste fato. Mesmo porque a simulação foi demonstrada, e outra perícia complementar será demonstrada também, que era impossível somente ligar aquela moto aquática. De modo que os adolescentes subiram sim, havia uma pescadora logo ao lado que chamou a atenção, poucos metros dos garotos. Olha o que vocês fizeram, né? Acrescentando o que a doutora Roseli colocou, como você disse aqui bem, uma colega, né, a profissional colocou bem, né? Olha o que vocês fizeram, e ninguém na casa preocupou por socorrer, sim, da fuga, né? E falta de amor, falta de carinho, não sei, o desespero leva tudo, né? Mas eu acredito que por exemplo, se eu ver alguém acidentado numa estrada, prostrado na estrada, recentemente nós saímos do sítio, uma pessoa caída na estrada, de plano nós paramos e fomos buscar socorro, apoiar, tirar, proteger aquela vítima, né? Dói, dá desespero. Mas enfim, um caso como este é emblemático sim, porque ceifou a vida. Então nós queremos aqui colocar o seguinte: na simulação, feito dentro dos padrões éticos, legais, científicos, jurídicos, foi demonstrado que ligou sim, subiu no jet, ele empinou e caiu. Os dois adolescentes caíram, aliás, eram dois. Caíram e o jet foi quicando, bateu na perna de uma moça, atropelou um garoto ainda que ficou prostrado na praia. Não se soube ainda o resultado, o destino dessa criança, né? Isso está nos autos. E veio a atingir a Graziele no lado esquerdo dela, fulminando sua vida. E ela chegou viva no hospital. Chegou viva, tanto que tentaram reanimá-la. Mas tudo... Demorou muito, né, cara? Tudo foi muito estúpido. Foi tudo muito cruel, né, doutor William? Meus colegas sabem disso. Foi tudo muito cruel, tudo muito estúpido. Sequer jogaram, não permitiram que a mãe da vítima subisse na aeronave, naquele helicóptero, para acompanhar a criança, para dar informações. Quer dizer, foi tudo assim, eu não diria macabro, né? Macabro, sim. Macabro. Não, eu diria... Não é macabro porque não é sua filha, pra mim é macabro muito. É uma dor abissal. Eu sinto como se fosse a minha filha. Macabro eu digo do socorro, por não permitir isso. Mas triste a maneira como tudo ocorreu e o desprezo, é isso. E a simulação está aí para acrescentar como uma prova. Isso que eu ia perguntar. A simulação, desculpa a ignorância, tá, gente? Mas mas então, por exemplo, não pega o adolescente lá, o jovem, não. São tudo, vamos lá, uns atores, é isso? Isso, na verdade não é uma reconstituição. É uma simulação. É uma simulação, não participa acusados ou acusadores ou pessoas. Onde feito por perito, técnico Jean-Pierre, um dos maiores peritos do Brasil, com campeão nacional de moto aquática, com apoio de vários atletas, jogadores. O Ronaldo está solidário a este caso. O Brasil inteiro, nós recebemos centenas de e-mails
diários. Diz que foi uma coisa a nível internacional, diz que até fora do país. Fora, em todo... Porque, na verdade, chocou, calou, todos ficaram ali, aquele local. E, inclusive, um dono do hotel ali me colocou que foi muito triste. Todos lembram da pequena Graziella e quando vão ali, há um encanto muito grande. Aquela menina nos causa encanto. E à medida que nós verificamos aquele vídeo, assistimos o vídeo, nós choramos, todos nós aqui choramos. Foi a primeira vez dela no mar. Era o sonhinho dela, assim, conhecer o mar. Então, quem que não se lembra do primeiro dia, né? A praia vendo o mar. Então, a gente ficou impressionada. Eu também me lembro, a primeira vez que eu fui na praia foi em Angra dos Reis. Eu morava em Barra Mansa, né? Aquela coisa, aquele mar imenso, né? Não, e ela só estava ali naquela praia de Guaratuba, onde só tem mansões milionários, onde eles fecham as cortinas de suas mansões por controle, por via computadores e internet. Em São Paulo, são só pessoas milionárias, mas eu acredito que atrás de um cofre, atrás de uma mansão, ou dentro dessa mansão, há pessoas. E os seres humanos devem ser dotados de sentimentos e humanidade. Isso que eu ia falar, porque né, não é o fato de ser, de ter, conheço muitas pessoas endinheiradas e que teria uma outra atitude, né? Com certeza. Você né? colocou bem o caso do Eike Batista. Basta dizer isso, né? Enfim. Vocês acham que um jovem de 13 anos hoje não deve ser responsabilizado diferentemente de outros países? Na verdade, eu acho que o Brasil, com a entrada em vigor do ECA, ela tentou dar um tratamento muito humanístico, como se a gente estivesse num país de primeiro mundo realmente para os jovens, mas o Estado não tem estrutura para isso. Tem esse caso que foi veiculado na mídia também há poucos dias, do menino de 17 anos, que cometeu um homicídio junto com outras 2 pessoas, matando um motorista de táxi, isso 3 anos atrás. Fugiu para os Estados Unidos e voltou para o Brasil. Vai ficar preso 13 dias pela morte de uma pessoa. Então, assim, é necessário uma reformulação. Eu acho que as crianças não devem responder o processo como adultos, mas a gente poderia começar a pensar numa redução da minoridade penal, pelo menos para os 16 anos, e acabar com esse limite de que o ECA, qualquer pena aplicada, vá só até os 21 anos. Isso nos choca, isso nos faz calar, é um sentimento. Então, por que eu digo isso? Nós assumimos recentemente, você viu, eu participei daquele caso da Eloá, que foi vítima do Lindenberg. 98 anos de 98 anos, sim. Participei também do caso Janke, o jogador de futebol que matou a Ana Cláudia com várias facadas. Fatos com rumores muito grandes. Então, eu acredito, se Deus me deu esse encargo, se Deus determinou a mim, a nós, a nossa equipe do nosso escritório de advocacia, com 31 anos de trabalho e de profissão, esses casos, eu tenho que atuar, sim, com esmero, dedicação, e, sobretudo, com muita força. E se preciso for levantar a espada da justiça, que é a espada de Ergue, para cortar a cabeça da hidra, ou seja, da injustiça. Nós temos que fazer prevalecer a lei, porque um desembargador disse, isso me comoveu tudo. Ele disse uma coisa, e o Salvete está aqui, o doutor William, nós participamos recentemente de um almoço na casa do nosso querido doutor Ademar Gomes, do Morumbi, que é presidente da CRIMESP, né? Um desembargador, num caso, e recentemente ele me disse, ele disse a todos nós, todos esperavam tudo, até o esquecimento, mas ninguém esperava que fosse surgir o doutor Beraldo neste caso, porque eu conheço o trabalho dele, eu sei, quer dizer, isso me faz ter uma responsabilidade maior, porque nós temos que, além de ter sentimento, ter amor ao próximo, respeito e trabalhar com ética, mas com tenacidade, sim, de modo que eu respeito as autoridades, mas eu exijo que a recíproca seja verdadeira. Tudo indicava, inclusive foram palavras do próprio delegado, que não foi dito só a mim, né? Foi ditas também a todos que estavam lá, inclusive aos órgãos de imprensa, que já ia encerrar o inquérito policial sem que ninguém fosse indiciado. Então o que acontece? Aquilo causou um clamor. Mas como assim? Como assim? Mas como assim encerrar o inquérito? Não estou entendendo. Porque na verdade, ao final da apuração das provas, o delegado emite um relatório
que é o nome jurídico que se dá. Então ele dá a opinião jurídica a respeito dos fatos, entendendo quem ou aquele que vai ser indiciado. No caso, na primeira oportunidade, o delegado que cuidava das investigações lá de Bertioga já havia anunciado e anunciou que tudo ia ser finalizado sem que ninguém fosse indiciado. Por essa razão que a nossa equipe de advogado, encabeçada pelo Dr. José Beraldo, adotou medidas, entrou em contato com a própria família, angariamos outras provas. O Dr. Beraldo teve reuniões com o delegado geral. Então esse inquérito acabou sendo avocado para a seccional de Santos e um novo delegado seccional que passou a cuidar dessas investigações. Mas é estranho isso, doutor William. Como? Diante de tantas provas, de tantas testemunhas, ser praticamente arquivado. Mas foi o que eu disse ao delegado de Santos. O delegado de Santos acho que o me colocou... podia falar um pouquinho. Não, ele sabe, porque o doutor Salvetti tem muita competência nesse aspecto. Foi o que eu falei. O delegado de Santos disse certa feita, doutor Beraldo, a mídia atrapalha. Falei, a mídia não atrapalha. O que atrapalha é o poder econômico, é o corrupto, é o tráfico de influência. Isso tem que acabar nesse país, isso tem que acabar nesse Brasil. E se eu for uma gota no oceano, em Mogi das Cruzes, em minha cidade, eu quero ser conhecido, sim, como advogado da família, como uma pessoa de bem, porque é o mínimo que eu posso fazer. Ser honesto não é predicado nenhum, é obrigação. Então, eu digo, nós comentamos, essa família veio atrás de mim aqui em Mogi das Cruzes, porque nós temos escritório também na Avenida Paulista, 807 em São Paulo, mas eu gosto de ficar aqui na minha cidade, eu vivo a minha cidade, amo Mogi das Cruzes, adoro Mogi das Cruzes, adoro a minha sociedade, a sociedade Mogi das Cruzes, todos, enfim, vieram atrás de mim 600 quilômetros. Por quê? Porque lá mesmo, eu sei, doutor Beraldo, que o senhor não tem medo, eu sei que o senhor corre atrás, né? Eu sei, mas o que eu quero colocar é o seguinte, nós, nada repara essa dor. E mas o que vai dar? Se nada repara, o que vai acontecer no final das contas? O Salvetti sabe disso. Recentemente, nós... Só um minutinho, Roseli, só esse aspecto. Recentemente, nós recebemos uma proposta que nós sequer participamos, porque nada nesse mundo irá reparar esse dano, essa dor, essa perda que é irreparável. Mas existe a lei penal que deverá ser aplicada, o Ministério Público tem que tomar a frente disso, é obrigação, e se não trabalhar bem também, eu uma vez mais digo e recorro à egrégia Corregedoria do Ministério Público, mas eu confio no Ministério Público do Estado de São Paulo, de Bertioga, e essa medida agora nós já estamos organizando, doutor Salvetti, toda a nossa equipe, já para ingressar com uma ação de danos morais, é o mínimo. Não, é isso que eu, não é isso que eu quis dizer. Para amparar a família. Então, mas você já não tentou entrar em contato com a família lá do outro lado, com tanto os padrinhos como os pais, para ver se já resolve isso? Tem como resolver essa parte, é possível, né? Mais rapidamente? Como é que é esse negócio? Mas eu digo assim, brigão e exigente pela aplicação das leis, eu sempre serei. Mas a ética, bem mais, porque a ética é a bandeira do advogado. O dever ético, a nossa conduta moral, o nosso profissionalismo não nos permite a ter esse tipo de conduta, a procurar... Não, mas eles poderiam, mas eles podem procurar. Não, em momento oportuno, a lei pode sim. Pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, nós não podemos fazer contato com ele. Mas eles podem fazer o contato com você? O advogado dele, sim, podia fazer contato conosco, agendaríamos uma reunião e, quem sabe, poderíamos fazer até um acordo. Porque o mínimo para aliviar o sofrimento, porque não tem... O que a Roseli colocou, né, doutor William, você pode me corrigir, é o acordo que eu digo, deixa eu até reparar, é verdade, não é um acordo a título financeiro. Mas como que não? Acordo financeiro para essa família, sim. Isso, mas com a participação, e a doutora Roseli colocou bem, com a participação dos advogados das partes, ou seja, dos advogados dos padrinhos, os advogados dos pais do adolescente, né? Porque, na verdade,
com a participação da família, dos pais da pequena Graziele, para que eles cheguem e falem como nós podemos fazer para que esqueçam este fato, mudar de residência, porque esquecer ninguém vai esquecer, principalmente os pais, mas como nós podemos ajudar de uma maneira ou de outra para amenizar essa dor, para fazer, não calar essa dor, mas para que o sentimento da perda tenha menos sofrimento. Isso tudo é possível, é isso que a doutora colocou no acordo. Acho que o que a mãe, quando esteve aqui no escritório, falou pra gente assim, olha, eu perdi minha filha por uma irresponsabilidade e eu não tive nenhum pedido de desculpas. Entendeu? Até porque... Pera um pouquinho. Não, mas pera um pouquinho. Eu assisti o Fantástico, eu vi a esposa do... Posso falar o nome? Pode. A esposa... O nome não é bom por uma questão de... A esposa do padrinho, né? Isso. A esposa do padrinho chorando e pedindo desculpa. Eu vi no Fantástico isso. Sim. Mas essa pessoa depois falou, olha, depois ela falou assim, eu assisti também, ela falou assim, mas eu esperava mais da mãe do menino. O que as mães que assistiram essa matéria estão nos assistindo agora, esperavam e esperam dessas mães, das mães da magrinha e da mãe dos adolescentes, das mães do adolescente. Agora, o que essas mães esperam? Agora, doutor, amor, compaixão, mas vem cá, quando aconteceu o acidente, a madrinha, ela soube do acidente ou a mãe saiu... Estava na residência. Mas ela soube do acidente, assim, a gravidade do acidente, pergunta? Sim. Porque ela não era mãe, ela é madrinha. Então foi a mãe que correu. Aí, ou ela soube depois da gravidade do acidente? Tudo indica, segundo consta lá das investigações, do inquérito policial, que todos estavam na residência. Todos estavam na residência. Logo, inclusive, eles mesmos dizem o seguinte, que o que não foi comprovado, aliás, a propósito tem que ser ressaltado aqui, mas que pessoas, teoricamente, teriam ido até a residência, saber o que aconteceu e tudo mais. Então, ali, naquele ponto, prima facie já dava para perceber a gravidade já do evento. Então o que acontece? Esse próprio contato que foi, aliás, esse pedido de desculpa feito pelo Fantástico, deveria ter sido feito de que maneira? No nosso entendimento, né, salvo o juiz em contrário, de maneira pessoal, porque o que é o melhor? Naquela distância ali, através de uma gravação ou chegando pessoalmente? Fez o filho do Eike Batista, o próprio Eike, a mãe do... Como é que é? O Thor? Foi o Thor? Foi o Thor. E só acrescentando, essa declaração foi dada uma semana depois que já teve uma grande repercussão de mídia. E o que se buscava, na verdade, era a demonstração de humanidade. A família eles quase se encontraram na delegacia por 3 vezes. Os advogados, tanto de padrinho como dos pais, sabiam quando a mãe e o pai estariam lá. Não era difícil marcar uma reunião para isso. E quanto a essa questão que você disse, da possibilidade, é possível fazer um acordo, tem que ficar bem claro que o que se busca não é apenas uma reparação financeira, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. É reconstruir a vida dessa família. Então, se eventualmente eles quiserem falar assim, vamos reconstruir a vida da família, é necessário o quê? Um tratamento psicológico, acompanhamento médico, mudar de casa, arrumar um outro emprego, tudo isso, a gente está disposto a comprar essa briga e fazer essas pessoas voltarem a viver uma vida digna, ter um outro filho e esse filho ser criado. É possível, é possível. Agora, a gente não está aqui para se vender por dinheiro nenhum do mundo e nem a família. Até porque, Patrícia, em nenhum momento, isso tem que ser deixado bastante claro, em nenhum momento a família falou em indenização. Agora, como é um direito da família e os advogados profissionais estão aí exatamente para zelar por esse direito, é que nós entendemos que é o caso agora de ingressar com essa ação de indenização. Agora, que alivia, gente. Não repara, mas alivia. Porque você pensa bem, gente. O casal pobre, tem dinheiro pra nada. Presta atenção. Perde a filha. Entendeu? Então, eu não sei, eu penso assim, como mãe. Se fosse minha filha e de repente, com essa dor terrível que eu senti, mas a minha filha... Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês o que eu estou querendo dizer, mas mesmo com a dor, né? Eu tô bem, não está me faltando nada.
Isso é uma coisa que a gente que é mãe, a gente se emociona, né? Quer dizer, precisou a vida da minha filha para que eu ficasse bem, para ficasse melhor, né? Financeiramente, ter um lar, ter uma casa, ter um trabalho, porque eles eram muito pobres, pelo que eu sei. São pessoas muito pobres. Era atendente de padaria e o pai caminhoneiro. E você vê, então, Patrícia, eu entendi sua colocação. A coisa que é o seguinte, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Aí ficou o quê? Nada. Vamos? Por enquanto, nada, né? Espero Agora, que claro, eu tenho certeza. A propósito, se o meu colega o Dr. William Manajá permitiu um acréscimo nessa questão omissiva, na questão da omissão de socorro, quando o Dr. William disse que foram pessoas na casa e não ficou provado, é o seguinte, a pretexto do não socorro, a alegação é que não socorreram porque foram ameaçados. Isso é uma falácia, isso é pueril. Isso é mendaz alegar, porque ninguém foi ameaçado de morte ali. Bateram cobrando exigências na frente da residência, porque a mansão azul dá o fundo para o mar, o fundo da residência, né? E bateram na frente e depararam ali com um BMW e um outro carro, uma Hilux, né? E ali os carros ali já ligados, suas turbinas, acelerados, encetaram fugas e levaram em outro apartamento luxuoso, os adolescentes, na Riviera de São Lourenço. De modo que não houve, isso é uma técnica defensiva que nós respeitamos, mas que não restará comprovado. Isso não é verdade, não justifica, mesmo porque as testemunhas, eu digo isso do ponto de vista técnico, que assistiram no momento em que eles subiram no jet, ligaram e caíram, não viram o momento do atropelamento, entendeu? Então não teria razão de alguém querer ameaçar de morte. Foram atrás, inclusive os investigadores foram na residência, porque de imediato, você sabe, Patrícia, o que aconteceu? Você sabe qual foi a preocupação? E todos devem saber. A preocupação foi tirar o jet da praia. A preocupação foi lá e correram lá para tirar o jet, esconder na residência, esconder aquela máquina mortífera, esconder a máquina, ou seja, a própria matéria que fez com que ocorresse toda aquela cena trágica, triste, que todos nós clamamos, né, por justiça, como colocou bem o Dr. Salvetti. Então, de modo que essa questão da reparação dos danos morais, para nós é de só menos importância, mas nós iremos bater nas portas dos tribunais, dos juízes, desembargadores, ministros, para que essa filha, para que essa criança jamais seja esquecida, para que esses pais tenham seus legítimos direitos assegurados pela Constituição Federal, tenham assegurado essa dor através de uma indenização, sim, justa, não importa se 10 milhões, nada vai trazer essa vida. Quanto custa uma vida? Não tem. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Isso a parte civil, a parte penal continua, não é isso? Continua. Eu podia falar da Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui, doutor. Com a troca do delegado, Patrícia, aí sim houve indiciamento de algumas pessoas. Acho que o povo ainda não sabe disso. Na verdade, como disse uma jornalista, se você me permite, da TV Globo, ela fazendo um trabalho justamente do Fantástico, e do Domingo Espetacular também, falou, o senhor conseguiu, né, doutor? Um poderoso, um rico nesse país foi indiciado. Falei, nós estamos diante de uma guerra jurídica e nessa guerra ocorrerá várias batalhas. Já vencemos uma batalha, o indiciamento do senhor José Augusto Cardoso. Ele foi indiciado por homicídio culposo, mas nós queremos mostrar que houve o dolo eventual. No meu entendimento e da nossa equipe, todos que estavam ali, todos que foram responsáveis, de acordo com as proporções e responsabilidades, Seu dólar eventual, por favor. sejam processados, ou seja, assumir o risco de produzir o resultado. Permitiram, se omitiram, fizeram com que os adolescentes tomaram aquele jet e fossem ali andar pelo mar sem
preservados 200 milhas. Você diz com intenção? Com intenção? Assumir o risco, não houve o propósito de matar, a intenção de matar, mas eles sabiam que poderia ocorrer o resultado morte. Isso a lei permite. Então, deve sim, nós acreditamos que o Poder Judiciário fará com que todos respondam criminalmente e sentem no banco dos réus. Ah, ruim, doutor. Cadê o caso do argentino, que ninguém nunca mais falou? Hã? Na verdade, nós atuamos em vários casos como assistente... Eu não acredito na justiça nesse país, não. Desculpe, doutor. Olha, Patrícia, eu não vou te censurar, não, porque a nossa justiça ela é falha, a nossa justiça ela é praticada por homens que são dotados da sua personalidade, investidura de magistrados, mas todo ser humano é falível. O que nós não gostamos é de ver uma justiça amorosa, uma justiça lenta, né? Você vê o Fórum de Brás Cubas, eu costumo lembrar sempre. O Fórum de Brás Cubas, nós temos uma indenização onde uma senhora foi operada no hospital por uma hernia de disco e hoje está paralítica, prostrada em uma cama, e já há mais de 7, 8 anos não teve sequer uma audiência. Mas tem lá 50 mil processos andando, 30 mil ou 60 mil, 30 mil processos para cada juiz, é muito processo. Então nós temos que exigir do nosso governo, da nossa autoridade, mais juízes, mais fóruns, uma justiça mais rápida, né? Não acontece lá fora, nos países de primeiro mundo? Não é culpa dos juízes aqui de Brás Cubas, claro que não, são magistrados que trabalham muito no dia a dia, mas nós temos que exigir que os tribunais façam mais concursos. Enfim, a justiça é lenta. Nesse caso que você falou aí, muito triste, nós precisamos de justiça mais rápida, mais célere. Justiça lenta, eu repito e digo sempre, é uma forma de se praticar injustiça. Dá vontade de ficar conversando com vocês aqui o tempo todo, né? Porque a gente realmente, aprende muito, né? Doutor Beraldo, eu sei que ele é uma pessoa polêmica, mas eu sei que ele tem um coração enorme. Eu sei que às vezes, antes de eu começar com ele aqui, ele tem uma maneira de se colocar, que eu digo até às vezes, mas eu estou melhorando. Até assim, vamos dizer assim, as pessoas veem como uma maneira agressiva, né? Mas ele é uma pessoa transparente. Ele não pensa e fala, ele fala para depois pensar. Mas ele tem um coração enorme, né? E ele está sempre, pelo menos o que eu percebo assim, onde ele está envolvido é sempre com a finalidade de ajudar, de fazer justiça, com seriedade. Queria te dar parabéns, eu não conhecia a tua esposa. Achei, nossa, fiquei apaixonada, ela é uma fofa. Por isso que eu estou melhorando também, estou mais calmo, mais tranquilo. A Roseli é uma pessoa extremamente humanitária, altruísta. O que ela faz pelas pessoas, olha, Patrícia, se você quiser saber... Olha para a carinha dela, a gente já vê os olhos dela. Ela diz, ela ingressou com uma ação para uma senhora, ela ganhou há pouco tempo no tribunal, contra a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Por quê, doutora? Fale para ela. Ela era portadora de lateral amiotrófica. Daí eu consegui o fornecimento de alguns medicamentos para ela. Tudo gratuitamente, então uma beleza, o direito a gente... Não, mas ela a gente já sabe que ela é tudo de bom, que ela é uma coisa maravilhosa que se ganhou na loteria. Agora, doutora, vem aqui, ó. Como é que você aguenta, doutora? Conta pra mim. Patrícia, ele é 1000 por hora. Como é que você vai no pique dele? Porque ele vai que vai embora. Não, ele é muito dinâmico. Ele fala com a secretária, ele fala com os advogados, ele fala no celular, ele fala no telefone, ele tá no computador, tudo ao mesmo tempo. 2 perguntas para terminar. Eu quero que você fale a maior qualidade dele e o maior defeito. Qualidade, ele é muito bondoso, caridoso. Coração de manteiga. Por trás dessa fortaleza aí, olha, tem um coraçãozinho de manteiga. E o defeito, teimoso, viu, Patrícia? Filho que ele é, hein? É geminiano. Geminiano é teimoso. Ele é teimoso, tipo assim, e ele é nervoso, assim, ele é agitado, fica muito nervoso, assim, de se alterar. Não, fica quieto aí que eu tô perguntando pra ela, tá? Nossa, a mãe dele
é espanhola. É parecida como ela. Meu Deus, tudo. Porque os irmãos dele é tudo paz e amor, bicho, né? Mais tranquilo, né? Pelos irmãos homens, né? Que você tem uma irmã mulher, né? Também minha colega Sônia Beraldo, também do escritório, minha irmã é uma competente advogada. Beijão pra você, viu, Sônia? Você devia estar aqui conosco. Eu também acho, mas ela não tá aí hoje. Não, ela não gosta da mídia. Perguntaram, você precisa aparecer muito, teu irmão. Sabe, porque eu tô cansado de mídia. Eu tô cansado. E eu digo isso, não, é verdade, eu tô cansado de mídia, mas eu digo isso pelo seguinte, no bom sentido, se Deus me deu esse galardão aqui na Terra, acompanhado de abnegados, você olha o doutor Salvetti, o doutor William, 2 jovens advogados, mas de um quilate, de uma envergadura, de um saber jurídico. Aprenderam com tudo com você, né, bem? Não, já Estagiando aqui com você. sabendo, hoje eles sabem, muitos são estudiosos, são abnegados colegas, competentes, e a doutora Roseli, com esse altruísmo, com essa categoria, Com essa paciência, não é verdade? Mas eu estou melhorando, viu, Patrícia? Eu estou melhorando. A vida é assim, já com a maturidade, a gente vai modificando para melhor. Eu acho que tem que ser assim, né? Se eu pudesse, eu diria assim a todos, né? Os homens amigos, ao invés de campos de guerra, deveriam cultivar campos de trigo. Nós temos que ter amor ao próximo, batalhar, lutar, exigir justiça sem temor, né? Esse é o nosso lema e vamos continuar trabalhando nesse sentido, né? Esse orgulho eu vou guardar. Esse desembargador, inclusive, quando disse isso, olha, todos esperavam tudo, até no esquecimento, mas ninguém esperava que fosse encontrar o doutor Beraldo pela frente. Conheço a responsabilidade e a capacidade dele. Eu só tenho a agradecer essa confiança, né, Patrícia? Mas é fruto de 30 anos de trabalho. Não é brincadeira, e sofri muito. E continuo sofrendo, mas é um sofrimento assim que o resultado vem com a soltura do inocente, com a justiça, a justa indenização daquele que merece a indenização. Enfim, muito bom. Eu só tenho que agradecer, inclusive, por ter esses colegas aqui ao meu lado. Que bonitinho. Deixa eu dar um beijo aqui. Vem cá. Um beijo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Dá outro beijo aqui. Obrigado. Querida, linda, uma fofa. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Você é minha irmãzinha mais jovem, pode ter certeza. Tenho muito carinho por você e por todos, viu? Eu sei que você é uma pessoa aguerrida, honrada e, sobretudo, eu sei que aqueles que te conhecer com mais profundidade certamente verá que, além de uma mulher, de uma pessoa altamente honrada como você, você é muito batalhador e competente. Que você tenha muito sucesso na sua vida profissional. Olha, muito obrigada, e eu nunca vou esquecer que o primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida foi dado pelas suas mãos, pela OAB, e eu nunca vou esquecer as palavras que ele veio e falou. Ela revolucionou o colunismo em Mogi das Cruzes. Eu lembro... faz tempo, eu não lembro mais. Faz muito tempo, eu não lembro. E foi o primeiro prêmio que eu guardo com muito carinho, que está lá no estúdio. Né, produção? Está lá no estúdio. Presidente da Ordem dos Advogados e recomendado e abonado pela Ordem dos Advogados de São Paulo, nosso querido batonier Rubens Aprobato. Patrícia Heroli, sim, você revolucionou e continua revolucionando. Porque polêmica no jornalismo, você também é. Não é? Porque é importante que você tenha capacidade e competência para isso. Verdade, bem lembrado e merecido esse prêmio. Obrigada. É isso aí, gente. Bom, pode deixar algum telefone, não sei, site, alguma coisa assim? O nosso site, que se você permitir, irá ficar no rodapé no final, sim, para que todos... Telefone pode também? E aqueles que quiserem, siga-me no Twitter, @José_Beraldo. Beleza, tá aí, facinho. Quiser mais algumas informações, tiver mais algumas dúvidas, eu tenho certeza, com toda a educação, né, desses 4 profissionais e de toda a equipe aqui, vai tratar, né, e vai atendê-los com todo carinho. Valeu, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe, dê muita luz, muita coisa boa na vida de vocês, que vocês merecem, tá bom? Obrigado.